Olá pessoal, me chamo Jane Dantas Pereira, estou aqui para resolver uma questão da disciplina de cálculo numérico proposta pelo professor docente Aurenildo Bezerra dos Santos. A questão é do assunto ajustes de curvas, certo? Minha questão foi a seguinte: numa pesquisa observou-se a dependência de uma variável em relação a outra conforme a tabela de valores. Então a gente tem aqui nossa tabela, deixa eu pegar aqui o apontadorzinho a laser. Então, a gente tem aqui os nossos valores de x, 1, 2, 3, 4, 6, os nossos valores de h de x, 5 sobre 16, 5 sobre 64, 45 sobre 4.096, 5 sobre 4.096, 45 sobre esse número aqui, certo? Ajuste uma curva do tipo h de x igual a a vezes b elevado a cx vezes x elevado a k, sabendo que b e c pertencem aos inteiros, de modo que c é múltiplo de b e que o ponto 1 e 5 sobre 16 pertencem à curva ajustada. Então, de início, o que é que a gente vai fazer aqui? Não animei nenhum slide, ó, mas não tem problema. Veja bem, a gente tem expressão com duas exponenciais, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai linearizar, certo? Essa expressão. Como? Então, linearizando, a gente vai chamar aqui o h de x de y. Então, a gente vai ter y igual a h de x igual a vezes b elevado a cx vezes x elevado a k. Então, vamos ter o que y vai ser igual a vezes b elevado a cx vezes x elevado a k. Desculpe aí, certo, pessoal, o barulho, mas eu não tenho como evitar, mas espero que vocês compreendam, certo? Vamos lá, focalizem na minha voz. Então, a gente vai aplicar o logaritmo nos dois membros, certo? Então, a gente vai ficar com ln de y igual quando a gente aplica o logaritmo no produto. Então, o logaritmo do produto é o logaritmo da soma. Então, a gente vai ter ln de a mais ln de b elevado a cx mais ln de x elevado a k, certo? Então, a gente vai ficar com ln de y igual a ln de a mais o nosso expoente aqui de cx, a gente tomba ele para cá, certo? Ele vem multiplicando o logaritmo de b. Da mesma forma, o k, a gente tem o nosso expoente k, a gente tomba ele, multiplica o ln de x. Linearizamos nossa expressão. Agora, a gente vai colocar na forma matricial. De que forma? Assim, vamos chamar aqui nossa matriz A, que vai ser igual a 1, x e o ln de x, certo? A gente tem esses três valores aqui. Vezes a nossa matriz V, vai ser ln de A, C vezes o ln de B e K. Igual a nossa matriz Z, que é ln de Y. Eu chamei aqui de matriz Z, mas lá eu vou chamar de matriz Y, certo? Só uma observaçãozinha. Então, agora a gente vai lá com auxílio do Silab, a gente irá encontrar os respectivos valores, né? De A, B, C e K. Então, vamos lá. Eu vou parar aqui a apresentação, vou tirar do modo de apresentação, certo, pessoal? Então, a gente vem aqui no Silab, meu console tá aqui limpinho. Então, vou definir lá os valores de x e de y, certo? De que forma? Eu já tenho aqui, né, no meu SciNote salvo, para o vídeo fluir mais rápido, certo? Então, a gente define esses valores, certo? Tomando cuidado, né, de colocar tudo certinho para o programa entender, certo? Então, x vai ser igual a abre colchete, espaçamento simples, 1, 2, 3, 4, 6. Esses valores já são os que dão o que dá, que a questão nos traz, certo? Perdão, que a questão nos traz. Aí, aspas simples, ponto, vírgula, y, os valores de y, certo? Espaçamento simples. Dá um enter, pronto, o programa entendeu. Agora, a gente vai chamar a nossa matriz A. Quem foi nossa matriz A lá? Foi 1, x e ln de x, né? Foi. Então, como que a gente coloca esses dados aqui no nosso lado?
é 1 vai ser o nosso x elevado a zero, o x mesmo, e o ln de x a gente coloca logo de x, para o Sayab entender. Então, dá um enter aqui, tá aqui nossa matriz A. Agora, a gente vai para a nossa matriz Y, que lá eu chamei de Z, certo? Que essa matriz não foi ln de Y, então, de que forma a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar isso igual a log. Esse y que eu chamei aqui foi y maiúsculo, certo? Igual a log de y. Dá um enter, pronto. Nosso sílabo entendeu. Agora a gente vai usar o comando da inversa, inv, certo? Encontrar nossa matriz V. Comando esse que é V igual a inv. V igual a inv, abre parênteses, transposta de A vezes transposta de A vezes Y. Vezes que Y aqui, esse Y aqui, ó, certo? Do Y igual a log esse Y aqui, ok? Então, dá um enter, pronto. Nosso programa entendeu. Agora, vamos analisar aqui. Esse V que a gente encontrou, a gente tem que esse valor aqui ainda não é o valor de A. E esse também ainda não é o valor de B nem de C. E a gente vai encontrar C em função de B, certo? O único certo que a gente tem aqui é o nosso valor K. Que o nosso valor K aqui é 2. Então, vamos encontrar o nosso valor de A, que dá para a gente encontrar usando o comando ESP. Certo? Então, pelo nosso comando aqui, A igual a ESP de V. Quem é V? A nossa matriz V aqui, coluna, linha 1, coluna 1, certo? Dá enter, pronto. Agora a gente tem o nosso valor de A, porque esse dessa matriz 1.694 era o logaritmo de A. Então, o nosso A correspondente é 5. Agora, a gente tem aqui que esse segundo valor aqui, ele corresponde ao C ln de B, certo? Então, a gente vai encontrar aí o nosso... Vamos aplicar exponencial e encontrar o ln de B e depois encontrar o valor de B e de C. Só que para a gente encontrar esse valor de B e de C, a gente vai ter que fazer umas continhas. Mas primeiro vamos aplicar esse exponencial, certo? Então tá aqui, ó. Que eu chamei esse, você pode chamar... esse aqui você pode chamar de qualquer letra, então eu chamei de Q. Vale, meu Deus. Em vez de dar um Ctrl C, eu dei um Ctrl V. Que era Q igual a ESP V linha 2 coluna 1, certo? O outro parênteses. Pronto. Para deixar da mesma forma que tá lá no slide. Então, Ctrl C. Ctrl V. Vamos ver aqui se tem. Ah, meu Deus, variável V. Ah, o V é maiúsculo. Ver se... Pronto, entendeu. Tá aqui o nosso valor 0.62500. Então, agora vamos efetuar os cálculos lá para encontrar esses valores. Aqui são os comandos que eu utilizei lá, certo? No Silab. Aí, aquela observação que eu fiz, que os valores correspondentes ainda não é o valor de A. Depois a gente encontrou o nosso valor de A igual a 5.
e a gente aplicou lá, encontramos esse valor aqui, né, que é o LN de B, só que pra gente saber o valor de B é um múltiplo de C, certo? Então, vamos aqui sujar as mãos, como já disse meu professor, né? Então, para a gente encontrar os respectivos valores, a gente vai usar aqui algumas propriedadezinhas. Esse é o valor que a gente encontrou lá, né, na nossa matriz V, que está lá na segunda linha, primeira coluna, vai ser igual a C vezes Ln de B, certo? Que é o mesmo que C vezes Ln de B é igual a Ln de B elevado a C, propriedade de exponencial. Assim, a gente vai ter C vezes, que foi o Ln de B que a gente encontrou aqui, foi menos 2, esse valor aqui, menos 2,77, vai ser igual a B elevado a C. Com a calculadora, a gente pode observar que esse número ele pode ser escrito na forma de uma fração, certo? Então, que fração é essa? 1 sobre 16. Então, com o auxílio da calculadora, né, a gente vai ter 1 sobre 16, né? A gente substituiu aqui, igual a B elevado a C. Então, aplicando a propriedade exponencial, a gente tem que uma fração em forma de exponencial fica 16 elevado a menos 1, certo? A fração escrita na forma exponencial vai ser igual a B elevado a C, certo? Logo, a gente vai ter que, se a gente for tirar os nossos dados aqui, se a gente tem 16 elevado a menos 1, que é igual a B elevado a C, quem é 16 vai ser o B e quem é o menos 1 vai ser o nosso C. Ou seja, C igual a menos 1 e B vai ser igual a 16. Então, a gente já encontrou os valores de A, B, C e K, que são os respectivos os respectivos pontos que a gente teria que encontrar, certo? Pontos não, as constantes, certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Ele diz o seguinte, para a gente encontrar esses valores de modo que o ponto 1 e 5 sobre 16 pertence à curva. Então, a gente vai lá esboçar o nosso gráfico pelo comando plot xy xgrid, certo? E após esboçar o nosso gráfico, o que é que a gente vai fazer? Aqui já o gráfico esboçado, a gente vai substituir o nosso x. Ele não diz aqui o ponto 1 e 5 sobre 16. Então, a gente vai fazer aqui, a gente substitui. Onde tiver x, a gente troca por 1, certo? Então, o nosso polinômio é 5 vezes 16 elevado a menos 1 vezes 1 ao quadrado. Dessa forma, a gente coloca lá no nosso silábio. Vamos ver lá como é que fica. Então, vamos esboçar o nosso gráfico. Enter. Tá aqui o nosso gráfico, certo? Agora, maximizar aqui para vocês verem bem direitinho. Esboçamos nosso gráfico. Agora, a gente vai substituir os pontos no nosso polinômio dado. Perdão. Eu esbocei o gráfico novamente, meu Deus. Perdão, Ctrl C, não copiou não naquela hora. Ctrl V, pronto, agora copiou. Enter, pronto. Então, aqui pessoal, o que é que a gente conclui? Que o ponto lá, dado na questão, ele pertence sim à curva. Então, assim, a gente finaliza o nosso item A.
Agora, vamos para o nosso item B. O nosso item B, o que é que o nosso item B pede? Ele pede para a gente calcular o ponto de máximo local, se existir. Então, o que é que a gente vai fazer aí para saber se esse ponto máximo local existe, né? A gente vai definir lá a função pelo comando def, certo? Depois calcular a derivada da função, ou seja, derivar o nosso polinômio, certo? Então, a gente define lá a nossa derivada, só que chamando de outra letra, né? Então, eu chamei de g. Daí, a gente esboça o nosso gráfico novamente e a gente vê se existe esse ponto de máximo local ou não. Então, usando esses mesmos comandos que estão aqui na nossa apresentação, a gente vai colocar lá no nosso lado. Então, aqui minha função já está definida, eu vou copiar aqui e colar. Minha função, então, é def, certo? É importante ver aqui como é que a gente define, certo? Então, def, aí abre parênteses, aspas simples, y igual a f de x, aspas simples, vírgula, aspas, isso aí é o nosso polinômio, certo? Pronto, Scilab entendido. Agora vamos definir a nossa derivada. Então, eu calculei a derivada à parte, certo? E já coloquei ela já aqui, certo? Prontinha. No comando def também, só que chamando de outra letra, de G. Então, Enter, entendeu. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai esboçar o gráfico da nossa derivada. A gente já tem o da nossa função, então a gente vai esboçar o da nossa derivada. Então, olha, não copiou lá. Vou copiar aqui e colocar aqui, certo? Olha, veja bem. Da mesma forma, plot x é g de x, ponto, vírgula. Só que aqui, pessoal, eu vou colocar a inicial de uma letra, certo? Entre aspas simples, para que o Scilab esboce o gráfico da nossa derivada de uma cor diferente para facilitar a nossa visualização. É xgrid, ponto, vírgula, dá Enter. Pronto, vamos ver lá o nosso gráfico. Que forma ficou? Pronto, tá aí o gráfico da nossa função. Está na cor em azul e o da nossa derivada está na cor vermelha, certo? Aí diz assim, se existe um ponto máximo, né? Então, no nosso intervalo fechado dado entre 1 e 6, né? Pelo teorema lá de Weierstrass, se a gente tem uma função contínua no intervalo fechado, então existe um ponto máximo e mínimo. Então, quem seria esse ponto máximo? Esse ponto máximo seria o 1, certo? Onde a gente vê que a nossa função fica bem acima da nossa derivada. E se o ponto mínimo seria o nosso 6, certo? Então, assim a gente conclui a nossa questão. Então, tá aqui o nosso gráfico. E pelo teorema de Weierstrass, se uma função é contínua em um intervalo fechado, então ela tem pontos de máximo ou mínimo. Nesse caso, o que nos sobra é os extremos. Então, o máximo pelo gráfico vai ser em 1 e o mínimo em 6. A questão não pede o mínimo, mas o mínimo seria no 6, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Peço desculpa aí pelos errinhos técnicos e pelo barulho, certo? E até a próxima. Para completar, vai chegando um trator. Tchau! Espero que vocês entendam e até a próxima.